Olá pessoal, eu vou dar início ao projeto 5, estimando a temperatura em uma placa com interpolação da disciplina de cálculo numérico, ministrada pelo professor Aníbal Azevedo, e os membros do grupo são Guilherme, Nicolas e Vitor. Começando com uma breve introdução, interpolação bilinear é utilizada quando nós temos duas variáveis, né? Quando trabalhamos com duas variáveis. Aqui a gente pode ver nessa imagem retirada do exemplo do professor Aníbal, que a gente tem o x e o y. Nos diferentes f's, a gente tem diferentes x e y. No caso aqui é o x1, y1, nesse outro f a gente tem o x2, y1, e assim por diante. Porém, a gente não trabalha com uma variável, igual a interpolação linear. A gente trabalha com duas, por isso essa interpolação bilinear. E por que a gente tem que realizar, né, essa interpolação? Para poder encontrar esse ponto aqui central, o f de x, y, e o ponto preto. Ele é o nosso objetivo. A gente tem que encontrar ele, para isso é necessário realizar as interpolações. E a gente vai começar aqui pelo sistema periférico. Então, a gente tem os pontos brancos. A gente primeiro vai interpolar isso aqui que está circulado de vermelho, né, o f de x1, y1 e o f de x2, y1, para encontrar o ponto vermelho, que vai ser o f de xi, y1. E aqui embaixo a gente vai realizar outra interpolação entre o f de x1, y2 e o f de x2, y2, né, isso que está circulado em amarelo, para encontrar o ponto amarelo, que é o ponto f de xi, y2. Seguindo aqui, a gente vai realizar outra interpolação, agora entre os dois pontos que a gente encontrou, o vermelho e o amarelo, e aí sim a gente vai encontrar o ponto central, que é o preto, que é o nosso objetivo. Bom, então aqui a gente tem as contas necessárias, primeiro para encontrar o ponto vermelho, que é o f de xi, y1, aqui por último para encontrar o ponto em amarelo, que é o f de xi, y2, e por fim, né, depois que a gente encontrou tanto o ponto vermelho quanto o amarelo, a gente vai interpolar eles e encontrar o f de xi, y, que é o ponto central aqui, é o nosso objetivo. Então, a gente vai utilizar esse método de interpolação para poder determinar a temperatura de uma placa. Agora, o Vitor e o Nicolas, eles vão seguir com a explicação do programa. Perfeito, então. Depois dessa explicação do Guilherme, é possível a gente começar, então, o código e calcular, de fato, essa interpolação. Bom, para começar, nós precisamos importar a biblioteca Randall para pegar números aleatórios que correspondem ao x, ao y, ao w, ao z, e aí com isso também o x1, x2, y1 e o y2. Com isso, a gente consegue também ali obter os valores de fx1, y1, fx1, y2, todos esses valores eles são randomizados, passados para esse código que o professor forneceu, para que a gente consiga, de fato, realizar essa interpolação dentro do nosso código. Bom, então começando agora o código, são importadas as bibliotecas NumPy e Matplotlib. Com isso a gente vai pegar esses valores que foram obtidos junto à função random e vai definir os parâmetros. Nesse caso aí que está da foto é referente ao RA186143 e esses são os valores. Repare também que a gente transforma ali um valor xi e yi, que é baseado na soma do x1, x2 e dividindo depois o resultado por 2, a mesma coisa com o y. E esses valores eles são expostos ali junto com x e y. Os valores de f de x1, y1, fx1, y2 e assim por diante, nós substituímos por z11, z12, z21 e z22, apenas para ficar mais fácil, e com isso fizemos também ali o z1 e o z2, que correspondem aos valores que estão mostrados aí na imagem. Passando então agora para a definição da interpolação de Lagrange, nós conseguimos representar com o código da esquerda essa função que está na direita. Primeiro é definido um valor de zp, que começa zerado, e também um k e um j referente a um valor p. Esse valor k e j ele vai sendo acrescido de n mais 1, referente ali então a uma soma de 1, começando pelo valor de 0. E caso esse k ele seja diferente do valor de j, a gente vai realizar então essa P vezes xp menos xj sobre xk menos xj, que está referenciado então no código. Isso é referente ao L0x, ao L1x e ao L2x. Vocês podem reparar que nós temos então x menos x1, x2 menos x menos x2, x0 menos x1, x0 menos x2, tudo isso está bem referido nessa parte do código. Esse processo ele vai sendo repetido por várias vezes, substituindo então os valores de j e de k por aquela função, aquele range que foi definido anteriormente. Com isso é possível calcular então o valor de zp, que seria referente ao valor de zp já existente, mais o p vezes o zk, que k começando ao zero, então ali um primeiro valor que seria de zero. E com isso a gente consegue obter os vários valores de zp que são retornados para a gente ao final dessa interpolação de Lagrange.
Com isso, então, é definido um grau de interpolação, que nesse caso nós definimos como 1, e igualamos também aquele valor de xi inicial que foi trazido lá no começo do código, igualamos ele ao valor de xp. Com isso, a gente consegue fazer a interpolação, então, de Lagrange do ponto ZP1 e o ZP2, que seriam aqueles pontos iniciais que o Guilherme explicou anteriormente, que são usados para fazer uma nova interpolação para achar, de fato, a temperatura desejada. Com isso, então, esses valores eles são armazenados em um Z, que, como está mostrando aí no código, Z igual a ZP1 e ZP2, e com isso a gente consegue realizar novamente uma interpolação por esses dois valores e atingir a temperatura que foi destinada desde o começo, que seria ali referente então ao ZP3. E realizamos um print para poder mostrar todos esses resultados ali dentro do Google Colab. Passando então isso para números, quais são os resultados? Foram testados dois RAs diferentes, o RA 171066 e o RA 186143, e com isso a gente consegue obter esses valores que estão aí na tabela. Para Z1 e Z2, que seriam aquelas duas primeiras interpolações, nós obtemos para o primeiro RA 49,5 e 111 graus Celsius, e para o segundo RA 47,5 e 112,5 também graus Celsius. Com isso é possível realizar essa última interpolação e obter a temperatura que era desejada lá no início. Então, nós conseguimos para o primeiro RA um valor de 80,25 graus Celsius e para o segundo RA o valor de 80 graus Celsius. Como a gente pode perceber, não são números muito discrepantes, apesar de eles não serem iguais, eles são bastante próximos. Isso é ocorrido desde o momento inicial, onde foi feito aquela captação de números aleatórios, e desde lá os números são bem parecidos, por isso eles não diferem tanto. Agora o Nicolas, então, vai terminar a explicação trazendo tudo isso de uma maneira mais gráfica, de uma maneira mais visual, para conseguir entender melhor como que essa temperatura atua ali no ponto Z3 de interpolação. Bom, dando continuidade à apresentação do trabalho, dando continuidade ao que o Guilherme e o Vitor apresentaram anteriormente, com relação ao como a gente contou os valores de temperatura e também a base teórica por trás disso, eu vou estar apresentando, então, como a gente fez a realização dos gráficos e também a animação. Então, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi fazer os parâmetros do gráfico, estabelecer os parâmetros necessários no nosso código para que a gente consiga elaborar ele efetivamente. Então, a primeira coisa que a gente fez foi definir os eixos, então os eixos x, y e z. O x e y definidos pela função np.linspace, e o ponto z foram determinados utilizando a interpolação de Lagrange, né, com os parâmetros que a gente conseguiu encontrar e também fornecidos pelo código fornecido pelo professor. Então, a segunda parte que a gente fez foi, então, definir uma grade no eixo x, y, para que a gente consiga também ter uma visualização melhor. Em seguida, o que a gente foi fazer foi a realização da figura efetivamente, em que a gente define que vai ser uma projeção do tipo em 3D, e a gente vai definir também o título dos eixos dos gráficos. Um outro fator importante também é destacar nessa função ax.contour 3D, em que a gente vai estar fazendo nessa parte. A gente vai estar definindo aqui os eixos, né, x, y, z, o número de camadas, né, como se fosse o esquema de uma impressora 3D, né, quantas camadas vão estar sendo realizadas para definir o nosso gráfico, e o CMap, né, que vai estar definindo a cor do nosso gráfico. Por fim, acho que é importante ressaltar também a função ax.view_init, em que a gente está definindo, né, o ângulo de visão que nosso gráfico está sendo apresentado. Então, esse aqui é o resultado dos gráficos para ambos os RAs, tanto o RA 171066 quanto para o RA 186143. E o que a gente pode perceber analisando os dois gráficos lado a lado é que eles são muito parecidos, né? Então, isso é muito em função também por causa dos valores que a gente encontrou para a temperatura. Se a gente for ver, os valores são muito semelhantes, né? 80,25 e 80 é praticamente a mesma coisa. Então, isso que gera essa imagem que parece que os gráficos são exatamente iguais. Bom, agora já com a parte da animação, a gente precisou importar 3 bibliotecas, que são a Matplotlib, a IPython.display e a Base64. Bom, a primeira coisa que a gente precisou fazer foi fazer a definição do init. O que a gente vai estar fazendo, né? A gente definiu lá os eixos x, y, z. O marker vai definir como a gente vai estar marcando os pontos, no caso por meio de uma bolinha. O S igual a 20 está definindo o tamanho dos pontos. O silver está definindo a cor. E o alpha a transparência, então a transparência dos pontos. Em seguida a gente faz a animação. O axview_init vai estar dando o ângulo de visão novamente, do qual o gráfico vai estar sendo, do qual a animação, né, do gráfico está sendo realizada.
Bom, essas outras partes são um pouco mais técnicas, eu vou deixar só meio mais self-explicativa, né? Ela é mais explicativa por si só. E vou passar aqui então para mostrar efetivamente como que ficou a animação dos gráficos, né? Das placas de temperatura. Então, essa é a definição da placa de temperatura para o RA171.066, enquanto que essa é a animação para o RA186143. Então, novamente, como as cores também foram definidas da mesma cor, no caso, a gente percebe que os gráficos, de novo, são muito similares, né? Então, e a animação, consequentemente, vai ser também muito parecida. Então, no geral, o que a gente pode concluir é que os valores de temperatura foram muito parecidos e, consequentemente, isso gerou gráficos e também animações muito semelhantes. Bom, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação do projeto 5 e muito obrigado e até a próxima.